Olá, começa mais uma edição do Câmara Notícia. Veja os destaques. Terminal Campo Grande volta a operar depois de acidente. E Câmara discute soluções para o encerramento de uma unidade da Fundação Casa. O fechamento do centro foi determinado pela Justiça. E hoje é dia de saber as principais notícias do meio ambiente no Giro Ambiental. O Câmara Notícia está no ar. E a gente abre essa edição com um aviso para você que usa o terminal do Campo Grande. Na última quarta-feira, o motorista perdeu o controle do ônibus, atropelou um pedestre e bateu em uma pilastra que sustenta a estrutura do terminal. E desde então, o terminal estava fechado. E hoje o terminal voltou a operar, mas pela manhã nossa equipe esteve no local e constatou que os passageiros, pelo menos de 8 linhas, vão ter que aguardar transporte no sol, já que as obras devem durar até um mês. Debaixo de sol e de chuva. É assim que usuários de pelo menos 8 linhas da região do distrito do Campo Grande passarão os próximos 30 dias. É que na última quarta-feira, um acidente provocado por uma falha mecânica em um dos ônibus comprometeu parte da estrutura do terminal. Precisou ficar fechado por 3 dias. Diariamente circulam pelas plataformas do terminal do Campo Grande 18 mil pessoas, que corresponde a 12% de todas as linhas que circulam na cidade. E agora vamos falar da Câmara. Nessa segunda-feira, uma reunião no plenarinho discute soluções para o fechamento de uma unidade da Fundação Casa aqui em Campinas. O fim do Centro de Atendimento Vila Amazonas, que fica no bairro Vila Georgina, foi determinado pela Justiça. Nesta segunda-feira, uma reunião discutiu alternativas para tentar resolver o problema do fechamento da unidade da Fundação Casa Rio Amazonas, que oferece a internação provisória. Uma decisão judicial obriga o encerramento das atividades. A promotora de Justiça da Infância e Juventude, que entrou com a ação, explicou o que encontrou durante a fiscalização que fundamentou o processo. Os adolescentes ficavam confinados nas celas, não havia a quadra era inadequada, não havia sala de aula, eles comiam nas celas. Não tinha refeitório. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente comentou o fechamento. No primeiro momento que soubemos disso, já gerou uma preocupação muito grande. Nós tivemos reunião do Conselho na semana passada, na terça-feira. Esse fato já foi levado ao Conselho. Nós já oficiamos, inclusive, a própria promotora, doutora Elisa, oficiamos a Fundação Casa para saber exatamente o que vai ocorrer com as crianças. Segundo o vereador Paulo Búfalo, o fechamento tem 2 lados. Foram questionados os trabalhos dessa unidade de internação provisória aqui. Então, se por um lado há uma apreensão pelo seu fechamento, por outro também nós temos que comemorar porque ela não era adequada ao atendimento dos adolescentes na cidade de Campinas. A unidade tem capacidade para 46 adolescentes e já chegou a ter 80 jovens. Ela não atende só Campinas. Adolescentes da região como Sumaré, Hortolândia e Indaiatuba também são recebidos pela unidade Casa Rio Amazonas. Os adolescentes apreendidos em flagrante vão ter que ficar no distrito policial, aguardando uma transferência para um outro centro de internação em outro município. Campinas não tem. Embora a gente tenha 5 centros, com fechamento ficarão 4 centros de internação, mas não provisória. Então eles vão ter que ser remanejados para outros centros. Se for para fora da cidade, essa distância compromete tanto o trabalho do juiz como do Ministério Público e também a visita pelas famílias. Se vai para os distritos policiais, os distritos não têm estrutura para poder cumprir essa tarefa. O fechamento vai trazer uma nova situação. Qual o problema? O adolescente pode ficar na delegacia por 5 dias, no máximo. Passados 5 dias, tem que sair a vaga. Não saindo a vaga, ele tem que ser liberado. O que significa um risco de colocarmos adolescentes ainda sem condições de voltar ao retorno social, em liberdade. Durante o encontro, foi decidido que uma carta aberta vai ser feita e enviada à Fundação Casa.
O próximo passo é mobilizar a presidência da Fundação Casa para tentar sensibilizá-la a tomar aqui medidas que possam garantir o atendimento na cidade em tempo hábil para que não tenha desassistência. A gente espera que todos somem esforços para que a gente tenha uma saída adequada, né, e que esses jovens não sofram mais violação dos seus direitos. Também participaram desse debate o vereador Gustavo Peta, a secretária municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, o delegado da Infância e Juventude e representantes da Polícia Militar e do Conselho Tutelar de Campinas. O fechamento da unidade desta Fundação Casa está previsto para acontecer no dia 30 de setembro. E ainda nessa segunda, a Câmara também recebeu estudantes da Escola Geni Rodrigues, no bairro São Bernardo. Eles chegam tímidos, mas logo estão questionando, querendo saber. Saber sobre as leis elaboradas pelos vereadores, sobre segurança, moradia, educação, trânsito, história, saúde, ecologia. Ufa! Receber a visita de escolas é prática comum na Câmara de Campinas. É fundamental para que as crianças, adolescentes, possam conhecer o funcionamento do Legislativo. Às vezes, quando na vida adulta, ou tem críticas, ou quer encaminhar uma demanda, uma proposta, é preciso que ela conheça como fazer isso. E faz parte também da democracia, esse aprimoramento de saber o funcionamento dos órgãos públicos. Isso melhora tanto para a cidadania deles, como também para a própria participação da política em si. Como de costume, eles são recebidos pelo cerimonial da casa e acomodados no plenário. Na manhã desta segunda-feira, dia 15, foi a vez da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Geni Rodrigues, do bairro São Bernardo. O presidente da Câmara, vereador Rafa Zimbaldi, e o vereador Paulo Búfalo conversaram com os estudantes e responderam a todas as perguntas. A visita também inclui um tour pelos diversos departamentos da casa. É importante porque faz parte do nosso tema de trabalhar a cidadania. Exercer cidadania é realmente conhecer como funciona a Câmara, conhecer os direitos, os deveres, se apropriar como cidadão do que a gente precisa conhecer, que é conhecer a cidade, conhecer as leis, conhecer como produz as leis. Participar como cidadão é exatamente isso. Assim como a escola que a gente acabou de ver, as instituições que quiserem conhecer mais sobre o trabalho do Legislativo também podem agendar uma visita com o cerimonial da casa pelo número 3736-1402. E o tempo começa a mudar esta semana e tem possibilidade de chuva já para esta terça-feira pela manhã. Na quarta-feira, a previsão é de tempo firme. A mínima na terça-feira é de 12 graus e a máxima de 28 graus. Já na quarta-feira, a mínima de 10 graus e a máxima, olha só, pode alcançar os 30 graus. E no próximo bloco tem o giro de notícias do meio ambiente. Não sai daí. E na última sexta-feira, a Câmara concedeu o título de cidadão campineiro para o líder espiritual japonês Tairiko Okada. Veja na reportagem. A Câmara de Campinas prestou uma homenagem ao líder espiritualista do Japão, Tairiko Okada. Em sua primeira visita a Campinas, ele foi recebido pelo vereador Luiz Rossini e pelo vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira. Com o plenário lotado, o líder espiritualista da Sukyo Mahikari do Japão recebeu o título de cidadão campineiro das mãos do vereador Luiz Rossini. Ele se disse muito honrado e que a partir de agora haverá uma maior ligação entre Campinas e a província de Gifu, onde mora atualmente. A gente percebe pela felicidade, pela ansiedade, pela alegria dos membros da Sukyo Mahikari de Campinas, que isso também atende a um desejo, dos seguidores dessa organização. E é uma forma de demonstrar o trabalho que a entidade faz em todo o mundo, para a promoção da paz. Nesse momento em que a humanidade se vê diante de tantos desafios, inclusive o enfrentamento ao terrorismo motivado
fundamentalismo religioso, as mudanças climáticas, né? Também por iniciativa do vereador Luiz Rossini, a Câmara de Campinas instituiu o Dia Municipal da Sukio Mahikari, que é comemorado no dia 27 de fevereiro. A lei foi sancionada pelo prefeito Jonas Donizete em 2014 e faz parte do calendário oficial das datas comemorativas do município de Campinas. Tairi Kokada se disse muito honrado também pela inclusão do dia 27 de fevereiro no calendário de Campinas, porque coincide com a data de nascimento do fundador da Sukio Mahikari, e que isso enaltece e agrada a todos. A Sukio Mahikari é uma organização espiritualista oriental com sede em 75 países e mais de 1 milhão de membros ativos. No Japão, existem cerca de 1.000 sedes, além de 129 na América Latina e 59 no Brasil. Tairi Kokada nasceu em Tóquio em 1947 e ainda vive no Japão. Um projeto protocolado na Câmara obriga os cinemas a exibirem filmes com legendas para deficientes auditivos. O vereador Vinícius Gratti, do PSB, é autor do projeto que pretende dar mais acessibilidade aos deficientes auditivos nos cinemas. Existe um movimento nas redes sociais hoje, muito recente, em que diversas pessoas que possuem, no caso, deficiência auditiva, que querem ir ao cinema e querem poder entender, poder ter acesso àquele bem cultural que está sendo colocado, aquele filme que está sendo exibido. Então, nesse sentido, nós apresentamos um projeto de lei que obriga as salas de cinema do âmbito do município de Campinas a colocar legendas para essas pessoas poderem ter esse acesso. Segundo o vereador, o projeto segue o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trata do direito à cultura, esporte, turismo e lazer às pessoas com deficiência. Nós temos o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que em seu artigo 42, da Lei 13.146, que coloca que a cultura, o cinema, inclusive é citado pela lei, ele tem que ser em formato acessível à pessoa com deficiência. Então, esses cinemas que exibem filmes sem legenda, sem nenhum tipo de formato acessível para essas pessoas, precisam se adequar ao Estatuto e agora a esse projeto de lei, caso seja aprovado aqui pela Câmara. O projeto ainda tramita na Câmara Municipal de Campinas. E hoje é dia de giro ambiental. Vamos então aos destaques dessa semana com a repórter Mirna Abreu. Olá! O Giro Ambiental começa agora com uma notícia preocupante que vem da Espanha. Os bombeiros lutavam na última semana contra 14 incêndios florestais que queimaram 5.800 hectares na Galícia, no noroeste do país, enquanto nas Canárias, o incêndio que assolou a ilha de La Palma foi controlado, indicaram as autoridades das duas regiões. Nos últimos dias, os focos de incêndio se multiplicaram de maneira preocupante na Galícia, o que levou as autoridades a suspeitar que poderiam ter sido provocados. Segundo o último balanço, na sexta-feira, 5 dos 14 incêndios continuavam avançando, 3 deles com risco de alcançar zonas povoadas. Desde que o fogo foi declarado, foram evacuados em diversas fases do incêndio 3.000 moradores dos 4 municípios afetados. Um total de 568 efetivos e 13 meios aéreos participaram das tarefas. O incêndio de La Palma também custou a vida de um funcionário ambiental de 54 anos e pai de 5 filhos, encontrado morto no dia 4 de agosto. O Senado aprovou na última quinta-feira o projeto de decreto legislativo que confirma a adesão do Brasil ao Acordo de Paris sobre o clima, que visa limitar o aumento da temperatura do planeta em até 2 graus Celsius. O país propôs metas voluntárias de reduzir suas emissões e acabar com o desmatamento ilegal até o ano de 2030. A relatora, senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, apresentou números que, a seu ver,
mostram a viabilidade do cumprimento das metas consideradas ambiciosas. Nós não temos nada a temer, muito ao contrário, com muita humildade, nós temos muito a ensinar para o mundo com relação ao meio ambiente. Porque essas convenções, elas não são mais convenções ambientalistas, elas são convenções e assuntos e temas geopolíticos, que criaram uma dimensão muito maior e que o assunto não é só para as ONGs ambientalistas, mas também para o setor produtivo, não só da agricultura, mas da indústria, dos serviços, é uma obrigação de todos nós. Agora o projeto vai para a sanção presidencial. O compromisso do Brasil é reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até o ano de 2025. Isso em relação aos níveis de 2005, podendo chegar a 43% até 2030 e de baixar 80% o desmatamento legal e em 100% o ilegal até 2030. Outra meta é restaurar 12 milhões de hectares de florestas, uma área equivalente ao território da Inglaterra. O clima de tensão marcou a audiência pública realizada na última quinta-feira sobre a obra de prolongamento do anel viário José Roberto Magalhães Teixeira, a SP-083 em Campinas. A concessionária Rota das Bandeiras apresentou o estudo de impacto ambiental e o relatório de EIA-RIMA à população e recebeu duras críticas de ambientalistas, de sitiantes e de comerciantes das áreas que serão afetadas. Eles se manifestaram, mas a decisão sobre a liberação da obra caberá à CETESB, a Companhia Ambiental de São Paulo. Segundo o estudo apresentado, o prolongamento interceptará 10 cursos d'água do aquífero cristalino e das bacias do rio Capivari e do Capivari Mirim, responsáveis por 6,3% do abastecimento de Campinas e 0,5% do de Indaiatuba. Haverá impacto também em 6,95 hectares de APP, área de preservação permanente, onde vivem 23 espécies de mamíferos, 20 de répteis, 12 de aves e 10 de peixes. Em relação às propriedades, 45 serão atingidas, sendo 20 lotes residenciais, 17 chácaras, sítios, 5 fazendas e 3 estabelecimentos comerciais. No final de 2015, a Rota das Bandeiras entregou a primeira etapa das obras do prolongamento do anel viário entre as rodovias Anhanguera e Bandeirantes. E com essas notícias, o Giro Ambiental fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá! E o Câmara Notícia fica por aqui. Até a próxima. Até mais.